Pai Santo, amado e querido Deus, ilumina, Pai, a mente dessa mulher, Senhor. Ela veio, o Senhor a trouxe em segurança, e agora, Espírito Santo, ela está à tua disposição para que o Senhor possa usar ela em poder e em glória nesse lugar. Abençoe, Espírito Santo, que seja uma noite abençoada, que o Senhor possa usar a voz dela, a boca dela, para falar com a amada igreja, para edificar cada um de nós. Assim orando, já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Seja uma bênção em nome de Cristo. Amém. Mais um pouco. Amém. Glória a Deus. Amém. Só da igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, motivo de grande alegria estar aqui nesta noite, conhecendo esse povo que eu só via pelos vídeos, né, que a Nalva sempre coloca lá no grupo. Eu estava bem ansiosa, na expectativa de vir para cá. Já tinha conhecido a irmã, né, pelas redes sociais também, e as irmãs aqui pelo grupo. E eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Graças a Deus o Senhor nos deu uma boa viagem. Saí de casa às 6h30 da manhã de São Paulo e já cheguei aqui na Paraíba às 15 da tarde. 15h10 eu já estava pousando em Campina Grande. Você vê como que é bom, né? A tecnologia, né? O avanço nos ajuda bastante. Então, Amém. mas graças a Deus deu tudo certo, foi uma bênção, uma viagem. E eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo esse povo. Trago a paz do pastor Paulo, também um abraço dele a todos os irmãos, ao pastor, a nossa irmã, a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente por estar aqui. Nós somos cooperadores, né? A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. E não se trata de placa, mas sim de reino, né? E é tão bom, irmãos, quando a gente se une em prol do reino de Deus. A Bíblia diz, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Então nós estamos debaixo dessa ordenança da bênção e da vida para sempre. Quanto mais unidos nós ficamos, mais o Senhor ordena a bênção nas nossas vidas. Você tem sido abençoado? Você tem sido abençoado nesses dias? Eu tenho sido abençoado. Apesar, né, todavia, nós passamos por muitas adversidades, muitas tribulações, mas ainda assim, o Senhor tem nos abençoado. Porque só o fato de nós estarmos na presença dEle, glorificando o nome dEle, adorando o nome dEle, nós já somos abençoados. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar com a palavra no livro de João, capítulo 1, uma palavra bem conhecida. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 45. João 1, a partir do verso 45. Louvado seja Deus. Também trago aqui, irmãos, a paz de toda a nossa igreja sede. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Também os meus filhos, o Pedro, a Sara e a Esther. Glória a Deus. Todos acharam? João 1, a partir do 45. Amém? Que diz assim: E Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis que aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vinde debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante do Evangelho de Jesus segundo João, e a Bíblia nos relata acerca desse João, que é o testemunho de João Batista. Quem foi João Batista? Irmão, João Batista foi aquele que veio para abrir o caminho para o Messias. A Bíblia diz que ele veio para endireitar a vereda, endireitar o caminho para a passagem do rei. Por que a Bíblia usa essa expressão? Porque lá na antiguidade, os reis, quando eles iam passar por certas ruas, eles passavam geralmente por aquelas carruagens. Quem se lembra daquelas carruagens? Que vai o cavalo na frente, né? E vem aquela carruagem levando o rei dentro da carruagem. Só que as ruas não eram como as nossas ruas. A rua asfaltada, a rua lisinha, né? Era a rua de pedra. Então, antes da passagem do rei, era necessário que alguns trabalhadores fossem até aquela rua por onde o rei ia passar, para aplanar aquele caminho, para tornar aquele caminho reto, para endireitar aquele caminho, para que o trajeto do rei não fosse um trajeto, irmãos, na qual viesse trazer algum tipo de sofrimento para ele, algum tipo de dissabor para ele. Então os trabalhadores iam na frente, endireitavam o caminho para a passagem do rei. Basicamente esse foi o ministério de João Batista. Alguém que veio antes de Jesus, porém ele declara, eu vim antes, porém ele já veio antes de mim, ele é maior do que eu, aleluia. E João Batista, ele começa a declarar acerca, irmãos, da palavra do arrependimento. Ele é usado por Deus, ele é cheio do Espírito de Deus para aplanar este caminho. Então quando Jesus chegasse, quando o Filho de Deus chegasse, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegasse, ele já iria chegar e ver esse caminho totalmente aplanado. Então João Batista declara, eu sou aquele que vim para batizar com a água do arrependimento, mas depois de mim vai vir um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas note, irmãos, que para Jesus entrar nas nossas vidas, o Espírito Santo trabalhar, precisa de um caminho sendo aplanado. Precisa, irmãos, que algo chamado palavra de Deus comece a penetrar nas nossas vidas, porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas ainda assim, mesmo ouvindo falar dos milagres de Jesus, ainda assim, mesmo ouvindo falar que Jesus é poderoso, que Ele é o Messias, que Ele é aquele que haveria de vir, aquele que faz milagre, prodígios e maravilhas, ainda assim há pessoas que duvidam do poder de Deus. E o que a Bíblia diz aqui através de João? Olha que coisa tremenda. No capítulo 1 ele diz, no princípio era o verbo. Ele usa a mesma palavra do Gênesis. No princípio. E o que isso significa? Que Jesus já existia lá no princípio. Que Jesus já coexistia com Deus no tempo da criação. Então é impossível, irmãos, alguém duvidar do verbo encarnado. Porque o que é Jesus? Quando nós falamos alguma coisa, irmãos, quando nós usamos a nossa palavra para falar, nós estamos falando aquilo que o nosso pensamento gera. A própria Bíblia diz que antes que a palavra chegue ao nosso pensamento, Deus já conhece o que vai sair da nossa boca. Então tudo que sai da nossa boca é gerado no nosso pensamento. E por que João está chamando Jesus de
de verbo, do verbo encarnado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então João está querendo dizer algo para nós nessa noite, aleluia. O Espírito Santo quer ministrar algo ao nosso coração nesta noite, que Jesus nada mais é obra do pensamento de Deus. Aleluia. Porque o verbo se fez carne. E aqui a Bíblia declara que nós vimos a glória do unigênito como a glória do Pai. Aleluia. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Glória a Deus. Porque não teve ninguém que conseguiu ver Deus. Moisés pediu: mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua face. E Deus falou: Moisés, se você me ver, você não vai ficar vivo. Você certamente morrerá. Porque ninguém conseguia ver a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que agora o verbo se fez carne, aleluia, e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, e nós o vimos. Nós vimos a glória do unigênito, nós vimos na face de Cristo o próprio Deus, a própria criação. Era disso que João Batista estava falando, era isso que João Batista estava pregando. Então a Bíblia diz que agora ele começa a formar alguns discípulos para falar de Jesus Cristo, para falar do Messias, para endireitar o caminho, para endireitar a vereda, para tornar aquele caminho plano, para a chegada do Rei, para a passagem do Rei, para a chegada do Rei dos Reis. E a Bíblia diz, irmãos, que a pregação de João Batista é tão convincente para alguns, que 2 de seus discípulos, quando vem Jesus saindo das águas do batismo, e a Bíblia diz que repousa sobre ele uma pomba, que é a simbologia do Espírito Santo. A Bíblia diz que vem sobre Jesus e repousa sobre ele essa pomba. E ali João Batista reconhece e diz: olha, esse aí é o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista usa a expressão Cordeiro de Deus? Porque ele sabia que estava diante de eruditos, ele sabia que estava diante de escribas, ele sabia que estava diante dos fariseus, homens que eram formados, irmãos, ali no Antigo Testamento, na Torá, na palavra de Moisés. Então quando ele fala agora, eis aqui o Cordeiro de Deus, João Batista está querendo dizer, em outras palavras, agora não é mais o Cordeiro de Moisés, agora não é mais o Cordeiro de Arão, agora não é mais o Cordeiro do sacerdote, agora não é mais o Cordeiro que é entregue por um homem consagrado. Não, agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o próprio Deus agora oferece o seu Cordeiro. Glória. Aleluia. Ele mesmo oferece o seu próprio Filho para a expiação do pecado. E ele não vem sozinho, ele vem acompanhado do Espírito Santo. E por que a simbologia, irmãos, é a pomba? Porque a pomba fala, irmãos, ali de simplicidade. Você sabia que o Espírito Santo não precisa de muito para atuar? Você sabia que o Espírito Santo não precisa de uma mega estrutura? Você sabia que o Espírito Santo, ele não precisa de muito para atuar? Porque na simplicidade o Espírito Santo atua. Só que tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. E alguém vai olhar para um discípulo de João Batista e vai dizer: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a mesma coisa, irmãos, que eu falar: mas pode vir alguma coisa boa de Alagoa Nova? Mas pode vir alguma coisa boa da Paraíba? Mas pode vir alguma coisa boa de Campina Grande? Pode, porque o Espírito Santo, ele não precisa de muita coisa para atuar. Ele só precisa de um coração humilde e alguém que esteja na sinceridade e na simplicidade de coração para atuar. É por isso, irmãos, que quando esse discípulo, os primeiros discípulos, esse discípulo de João Batista, esse Filipe, encontra Natanael e fala: olha, vem aqui, porque nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, o Jesus de Nazaré, filho de
buscava a Deus no secreto, que orava a Deus no secreto, mas ainda assim não havia tido a revelação do Espírito Santo. E sabe o que é a revelação do Espírito Santo? É a revelação do Filho de Deus. Quando Jesus pergunta assim para os discípulos: quem que estão dizendo aí fora que eu sou? Aí os discípulos dizem assim: uns dizem que você é Elias, os outros dizem que você é Jeremias, é uma encarnação deles. Outros dizem que você é um dos profetas do Antigo Testamento, uma encarnação deles. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês me dizem que eu sou? E a Bíblia declara que Pedro recebe a revelação do Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Amém. E Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, disseste bem, porque não foste o sangue ou a carne que te revelou, mas sim o Espírito. Aleluia. Somente o Espírito pode nos revelar que Ele é o Filho de Deus. Não é apenas ter uma informação no teu intelecto, é você entender que verdadeiramente Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É você crer de todo o teu coração, de toda a tua alma, e fazer como o pastor falou aqui na palavra inicial, começar a cavar fundo, a buscar profundidade na tua vida espiritual para sair da superficialidade. Irmãos, era assim que Natanael estava vivendo. Era um homem que buscava Deus no secreto, mas ainda estava na superfície. E olha, irmãos, como Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus não desprezou Natanael, apesar de Natanael ter desprezado Jesus. Porque quando Filipe encontra Natanael, ele fala: olha, a origem dele é Nazaré, ele é filho de José, o carpinteiro. Ele olha com desprezo e ele diz: né, pastor, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Nossa, uma cidade tão simples, um povo tão simples. Como pode a pomba ter repousado, irmãos? Não, porque a Bíblia diz que a pomba repousou sobre Jesus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele precisa estar repousado em nós. Amém. E quando fala de repouso, irmãos, fala de algo que produz tranquilidade, que produz calmaria, aleluia, que produz, irmãos, a mansidão, o fruto do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha repousar em você, venha repousar no teu ser, venha repousar no teu coração. Então, quando Natanael diz isso, olha que tremendo, o resgate de Jesus. Primeira coisa, Filipe foi inteligente, não bateu boca. Ele sabia quem era Jesus. Quando a gente sabe quem é Jesus, eu não preciso bater boca. Sabe o que Filipe disse? Vem e vê. Ou seja, veja com seus próprios olhos. Examine você mesmo. Eu não preciso dar testemunho de Jesus Cristo. Eu não preciso dar testemunho de quem é o Filho de Deus. Sabe por que eu não preciso? Porque o Filho de Deus só é revelado a quem o Espírito permite ser revelado. É o Espírito que revela. Nós somos apenas um instrumento para proclamar. Nós somos apenas uma trombeta para abrir a boca e falar. Aleluia. Glória a Deus. Então Filipe, quando diz: vem e veja, glória a Deus. Olha que tremendo, irmãos. Disse-lhe: vem e vê. E aí Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: olha só, Natanael desprezou Jesus, Jesus honrou Natanael. Jesus fala: olha, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há o que? Falhas, assim. Um verdadeiro israelita, um verdadeiro
adorador. Disse Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Glória a Deus. Sabe o que essa palavra significa? Sabe o que Jesus chama Natanael de verdadeiro? Apesar de Natanael ter duvidado de quem era Jesus, Jesus viu ele debaixo da figueira. E só se assentava debaixo da figueira quem buscava Deus no secreto. Porque a maioria já estava corrompida. A maioria já estava orando nas praças. A maioria já estava se vestindo com vestes sacerdotais, mostrando ali a sua religiosidade. A maioria já estava buscando palco, palanque para subir em cima. Mas Natanael ainda estava debaixo da figueira. E por que Jesus usa essa expressão? Eu te vi debaixo da figueira. Porque, irmãos, era de costume ali dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, plantar um pé de figueira na sua casa, no seu quintal, na rua próxima, porque geralmente, irmãos, a figueira é uma árvore frondosa, é uma árvore que cresce grandiosa e ela dá uma belíssima sombra, ela dá uma boa sombra para quem gosta de se assentar para ler a palavra de Deus, para buscar a presença de Deus. Então Natanael é um desses que gostava de buscar a Deus no secreto. Ele não estava nas praças, ele não estava em cima dos palcos, ele não estava em cima de um palanque, não, ele estava no secreto buscando ao Senhor, mas ainda assim estava na superfície. Amém. Amém. Sabe o que essa palavra quer dizer para nós, irmãos? Aleluia. Que às vezes a gente pensa que Deus não está nos vendo, porque nós estamos no anonimato, porque estamos buscando a Deus no secreto. Mas saiba de uma coisa, Ele te vê. Glória a Deus. Quando Filipe falou para ele: vem ver, Jesus já tinha visto ele. Quando Filipe falou para ele: vem e examine você mesmo, vem e veja, Jesus já tinha visto ele antes de Filipe chamar. Ou seja, ele já havia chamado a atenção de Jesus com a sua conduta, com a sua postura. E aí ele respondeu: Rabi, olha aí, agora o Espírito revela, tu és o Filho de Deus. Oh, glória. Tu és o Rei de Israel, independente da tua origem. Independente agora, não quero nem saber de onde você veio. Se você veio de Belém, se você veio da Judéia, se você veio de Nazaré, se você veio da Galileia, não importa. O que importa agora é que o Espírito revelou verdadeiramente: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória. Agora ele é chamado de rei, Glória. porque alguém lá atrás aplanou o caminho, endireitou a vereda, porque agora é o tempo do rei entrar. Aleluia. Amém. É o tempo do rei passar. E Jesus, ele quer entrar na tua vida. Glória a Deus. Jesus, ele quer entrar na tua história. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos, irmãos, olhar para aquela pregação de João Batista, quando ele diz: arrependei-vos. A primeira palavra de Jesus, quando ele abriu a boca para falar do reino de Deus, a primeira coisa que Jesus falou no seu ministério de pregação foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. E a gente não tem visto mais, né, meu pastor? Pregação de arrependimento. Não é diferente lá em São Paulo. Não é diferente. Muito raro ser falado. Muito raro. E as pessoas nem gostam de ouvir essa frase. Exatamente. Mas o que é arrepender-se? É uma palavra: arrepender. É não voltar a cair, não voltar às práticas antigas. É ter uma nova vida. É viver uma nova história. É se tornar uma nova criatura. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, tu és príncipe em Israel. É como se ele fosse um arcebispo, um bispo, um papa, alguém muito respeitado ali, irmãos, em Israel. Mas ele
novo, porque se isso não acontecer, Nicodemos, de modo nenhum você verá o reino dos céus. E por que o Espírito Santo está nos falando nesta noite? Porque Jesus quer entrar e fazer morada. Ele quer verdadeiramente reinar na tua vida. Amém. Será que Jesus é o nosso rei? E o que é rei? Rei, irmãos, é alguém que está no governo. É o cabeça. É alguém que governa a nossa vida. Só que esse rei não é um rei tirano. Não é um rei malvado. Não é um rei abusador. Não. Ele é um rei sacerdote. Ele tem cabeça de rei, mas ele tem coração de sacerdote. Ele tem, irmãos, cabeça de rei, cabeça de governo, mas ele tem um coração de sacerdote, um coração de servo e humilde. Aleluia. É um rei que serve. Amém. Tremendo, né? Um rei que serve. E o que a Bíblia diz acerca de Jesus Cristo? Que ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Porque, irmãos, não há um sumo sacerdote que possa se compadecer de nós. A Bíblia diz que, pelo contrário, irmãos, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas ele não teve pecado. A Bíblia chama ele de homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele significa que ele sabe qual é a nossa dor, porque ele padeceu dor maior. Ele se identifica conosco. Aleluia. Ele sabe o que é padecer. Então ele mesmo não entregou o cordeiro, ele não sacrificou nenhum animal, mas ele mesmo se entregou. Então ele é o verdadeiro sumo sacerdote, porque o sacerdote do lado do Antigo Testamento entregava um animal. Era fácil pegar um animal, sacrificá-lo e oferecer aquele sacrifício. Mas eu queria ver se entregar. Só um foi capaz de se entregar. E esse é Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Então Jesus, ele fala para Natanael: agora você crê? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Em verdade vos digo que coisas maiores do que estas verá. Não é só isso que Deus quer revelar. O Espírito Santo, o pastor falou aqui, e foi tremendo. Ele falou sobre cavar, sobre descer na profundidade da palavra, do Espírito, daquilo que Deus nos quer revelar. Então, à medida que eu me arrependo, irmãos, à medida que eu oro, à medida que eu busco a presença de Deus, eu estou cavando, eu estou indo fundo, porque Jesus falou: o Espírito tem mais a revelar. Ele tem o céu aberto, ele tem anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, para que você enxergue. Aleluia. Então o Espírito Santo vai só apontar: olha, ele é o Filho de Deus, olha para ele. Como no Monte da Transfiguração, que os discípulos estavam ali sem entender nada. Até Pedro fala: façamos uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Pedro, você não está entendendo nada. Aleluia. Não se trata de uma tenda física. Não se trata mais, irmãos, de um tabernáculo portátil, na qual você fica num período em um canto, fecha, vai para outro canto, arma aquele tabernáculo e adora a Deus. Não, agora se trata de um templo, uma morada que é chamado, irmãos, o nosso coração. É dentro de nós que ele habita, é dentro de você que ele quer habitar, é dentro de você que ele quer fazer morada. Mas para isso, o caminho precisa estar aplanado. Aleluia. Tem que ter, irmãos, o verdadeiro arrependimento. Tem que ter, irmãos, a verdadeira consciência do que está faltando. Aleluia. Para que o Espírito Santo revele para mim aquilo que Jesus revelou a Natanael. Na verdade, eu vos digo que daqui em diante, olha só, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem teve essa visão de anjos de Deus subindo e descendo? Numa escada. Não foi Jacó? Jacó estava, irmãos, no deserto, fugido,
praticamente ali desamparado. E a Bíblia diz que ele se deita e tem um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada aqui até o céu. E ele viu anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. O que isso significa? Significa, irmãos, que há um comércio santo, aleluia, em nosso favor. Há um comércio santo em favor dos filhos de Deus, aleluia. Há um trabalho santo em favor dos filhos de Deus. Sabe o que Jesus está falando, Natanael? Agora você vai compreender que o mesmo Deus, o mesmo Jesus que te viu debaixo da figueira, é o mesmo Deus agora capaz de te encher de favor, de te encher do Espírito, de te encher de graça, de te encher de poder, se tão somente você ficar ligado no Espírito e na revelação do Espírito Santo. O céu está em movimento, como o pastor disse. O céu não é parado, irmãos, não é paralisado. Quando a gente fala de comércio, a gente fala de movimento. Todo dia abre. Não é assim a padaria? Todo dia abre para fornecer o pão. Aleluia. E é esse o comércio, minha querida. Todo dia o céu está aberto para fornecer o pão. Amém. O alimento da tua alma. O pão sagrado, as escrituras, a palavra de Deus, aquilo que te deixa de pé. Então, como que eu vou ter revelação, irmãos, se eu nem ao menos acredito de um Jesus que é Filho de Deus, que é poderoso, que está disposto, que está disponível, que tem cabeça de rei, que tem coração de sacerdote, que está no governo e ao mesmo tempo serve, aleluia. Porque geralmente quem está no governo só manda. Mas esse Jesus é diferente, esse rei é diferente. Amém. Ele não é da terra. Ele pertence ao reino dos céus. Glória. E o céu é um comércio aberto para fornecer pão, aleluia. Glória. Pão fresco. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés como libertador de Israel para tirar o povo do Egito, da escravidão. E leva o povo a peregrinar no deserto. Aquilo que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. Porque para cada dia de murmuração, Deus aumentou um ano. Mas Deus nunca desamparou aquele povo. Deus nunca desamparou o povo no deserto. A Bíblia diz que todos os dias, olha aí o comércio santo, olha aí os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, aleluia. É isso que Deus está falando. Jesus falou para Natanael. É isso que Deus, o Espírito Santo, está falando para esta igreja nessa noite. Ele quer que você olhe para o céu, porque de lá vem o maná fresco, aleluia. A Bíblia diz que o maná tinha sabor de óleo fresco, azeite fresco. Só que teve um dia que eles enjoaram do maná. E a gente vê isso acontecendo. Porque às vezes a pessoa está em busca de uma palavra e tem que ter uma revelação, tem que ter assim diz o Senhor. E às vezes se não tiver o assim diz o Senhor, parece que a pessoa não se alimentou direito. É ou não é verdade? Lá no deserto a Bíblia diz que o povo enjoou do maná, não aguentou mais. E a Bíblia diz que eles choraram, eles prantearam, literalmente, eles derramaram lágrimas pedindo carne. Nós queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne. E a Bíblia diz que eles começam a chorar, eles começam a prantear, a ponto de Moisés ter que interceder pelo povo. E quando Moisés intercede, Deus fala: agora já comer carne, até sair pelas narinas. Não é assim que está escrito? Até sair pelo nariz. E a Bíblia diz que a maioria, antes mesmo de morder a carne, alguns já caíram mortos.
porque queriam a carne, mas não queriam o maná com sabor de azeite fresco. E o que é azeite na Bíblia, igreja? Presença de Deus. O que é azeite na Bíblia, irmãos? A representação do Espírito Santo, azeite fresco, aquilo que vem para te trazer novidade, para abrir a tua mente, para abrir o teu entendimento, para tocar a tua alma, para sarar o teu coração, para que você possa enxergar essa escada, esse céu aberto. Natanael, eu te vi antes mesmo de você chegar a mim. Eu já tinha um plano na tua vida, eu já tinha um plano na tua história. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes mesmo que você fosse concebido no ventre da tua mãe. Eu já tinha te escolhido, eu já tinha um plano sobre a tua vida. E não é assim nas nossas vidas. Quando a gente vem até Jesus, ele já tinha um plano na vida de Natanael. Ele observou Natanael. E eu quero te dizer nesta noite, Deus tem te observado. Glória. Aleluia. E o céu está aberto. O céu está aberto. Irmãos, o céu está aberto. Quando a gente abre a porta da igreja, a gente está abrindo a porta do céu. Glória. Quando a palavra é pregada, é o pão, é o maná do céu. É Jesus. Jesus declarou agora: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eis aqui o pão que desceu do céu. Aleluia. Glória a Deus. E alguns religiosos, né, meu pastor, quando Jesus traz essa palavra, ficam ofendidos. Como assim o pão que desceu do céu? Como assim? Nós conhecemos o maná lá que os nossos pais comeram no deserto. Aleluia. Aí Jesus falou: pois é, mas eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, diz o Senhor. Mas aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. E alguns não compreendiam aquela palavra e falavam: esse discurso é muito duro, essa palavra é muito dura, eu vou me retirar. Muitos se retiraram da presença de Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos mais chegados e diz: alguém mais quer se retirar? Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus da Bíblia. Que ele não te engana, ele não te enrola, ele não mente para você, aleluia. Mas ele aponta o céu, ele aponta a vida eterna, ele aponta a salvação, ele aponta a renúncia que o pastor falou aqui no início. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Lembra que eu falei no começo para vocês? Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente olha para o pensamento de Deus. Verbo é palavra, verbo é aquilo que você sai da tua boca, o que você verbaliza. Tudo que você verbaliza é fruto do teu pensamento. Glória. Jesus é fruto do pensamento de Deus encarnado. Eu olho para Jesus, eu vejo a face de Deus. Nós vimos a glória do unigênito. O que é o unigênito? O único da espécie. O único Filho de Deus. Não existe outro. O único da espécie. O único que você pode olhar e verdadeiramente crer. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Rei de Israel. Aleluia. E para encerrar, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus foi crucificado, lá no madeiro, na cruz do meio, foi crucificado com ele 2 malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Os 2 eram malfeitores. Os 2 estavam sendo crucificados porque mereciam estar ali. Eles estavam pagando por um crime que eles cometeram. Jesus está no meio. A Bíblia diz que um diz assim, olha assim para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus,
desce dessa cruz e nos livra. Não é assim? Se tu és, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e nos livra. O outro lhe dá lá do outro lado. Ei, você não sabe o que está falando. Nós merecemos estar aqui, mas esse não. Esse nenhum mal fez. E o que está escrito? Acima da cruz, em 3 idiomas: Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. Os 3 idiomas: no hebraico, no grego e no aramaico. A ponto dos judeus olhar para aquela cruz e falar: arranca aquela placa, porque ele não é o nosso rei. Então o governador olha e diz: o que eu escrevi está escrito. O que eu escrevi, pronto. Aleluia. Está escrito. Glória a Deus. O outro reconhece quem é Jesus, o Filho de Deus. E não só o Filho de Deus, mas também o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis, o Rei de Israel, o Rei da tua vida. Ele é o nosso Rei. Ele é o teu Rei. Ele é o nosso Rei, igreja. Você tem chamado Ele de Rei? Rei dos Reis. Aleluia. Alguém a qual você reconhece o seu governo, a sua autoridade e se submete a Ele. Esse outro ladrão olha e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei. Um rei crucificado, um rei ensanguentado, um rei machucado, um rei envergonhado. Olha só, irmãos, que tipo de rei é esse? É o rei que veio para te salvar. É o rei que veio para te resgatar da escravidão do pecado, da lama do pecado. Aleluia. É o rei que veio para morrer no meu e no teu lugar. Aleluia. Por isso ele é chamado de Rei dos Reis. E quando aquele ladrão fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse ainda hoje? Porque ele tinha autoridade, aleluia. Porque verdadeiramente ele é o rei, ele é o dono do reino dos céus, ele verdadeiramente, irmãos, é o rei do paraíso. Governa, ele governa, e ele governa para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Ele é o dominador, aleluia, de tudo, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando a maldade aumenta, mesmo quando a iniquidade aumenta e o amor tem se esfriado, nós podemos olhar para esse Jesus que veio de Nazaré, nós podemos olhar para esse tal filho de José e reconhecer que ele está no domínio de todas as coisas. Glória. Então nós vamos temer o quê? Para encerrar, não há o que temer. A Bíblia diz, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que em todas essas coisas, que coisas? Diante, irmãos, de todas as adversidades, a Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem perigo, espada, fome ou nudez, nem as coisas do passado, nem as do presente, nem as do porvir, nem altura ou profundidade, nada nesta criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai te separar do amor de Deus. E em todas essas coisas, Paulo diz: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Então, quando eu abro a minha mentalidade e reconheço quem é Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus. Quem é Jesus? Filho de Deus que veio na terra, aleluia, para nos representar, para tomar o nosso lugar. E a Bíblia diz que nós fomos feitos, chamados
filho de Deus. Aleluia. Nós somos feitos, chamados filho de Deus. Então nós recebemos, irmãos, a mesma filiação de Jesus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Amém? Então alegre teu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Maravilhosa, né? Amém. Falou ao coração de cada um de vocês, eu tenho certeza. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Mas a igreja está cansada, não, né? Vocês estão cansados? Não. Quer botar o sanfoneiro para trabalhar, fazer mais um hino? Bora lá, sanfoneiro. Só se quem estiver cansado aqui for a pastora que veio e ajuda hoje. Mas eu acho que ela não está, não. Ela está com semana bem para cima, então ela não está cansada. Amém. Avião não cansa, né, igreja? Não. Isso. Nossa, poder. Glória a Deus. Aos pés da cruz. A pastora falou bem aí. Lindo, viu? Amém. Deus lhe usou. Glória a Deus. Amém. O Senhor é bom. Fazendo esse Cristo verdadeiro. Né, igreja? Amém. Quero com alegria, com verdade. Todo mundo feliz. Senhor,
oração, igreja? Glória a Deus. Vamos lá? Amém. Aleluia. É hora de você falar com Deus para a gente ir para casa. Amém. Depois dessa palavra maravilhosa, depois de você ter se edificado na presença de Deus. É você e o Pai aí agora. Começa falando com Deus, se entregando totalmente e falando com esse Santo Espírito que sonda todos os dias. Vai orando, igreja. Vai falando com o Senhor. Fala com esse Deus eterno. Nossa Senhora, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Fala com esse Criador Obrigado, Senhor. de todas as coisas, Senhor, e conhece tudo. Lembra da palavra. Eu te vi, o Espírito Santo nos vê, o Espírito Santo nos conhece, o Espírito Santo sonda, o Espírito Santo sabe de mim e de você, se você faz, se você não faz, se você se entrega, se você não se entrega, se você ora, se você se aquebranta, se você chora, onde você estiver, onde você for, dormindo ou acordado, você e eu somos um fragante diante de Deus. É, Jesus. Então, Pai Santo, Oh, Deus conhecer amado, o Deus nosso bendito. coração, conhecer cada um de nós nessa noite, do Espírito Santo. Fala, Pai, ao coração de todo homem e de toda mulher que está aqui, ó Espírito Santo, nessa noite. Nos faz, Senhor, descer mais a profundidade do conhecer. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender o que Tu queres verdadeiramente em nós e o que nós podemos ser para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender essa ação grandiosa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, desse Verbo, desse Senhor que veio ao mundo trazer vida. Aleluia, Jesus. Veio Aleluia. trazer vida, veio nos transformar, veio tirar a gente do charco de lodo, da lama do pecado, fazendo com que eu e você, meu amado, tenha acesso à eternidade, esse favor imerecido, porque nós não merecemos, Senhor. Mas Tu, por teu grande amor e Tua grande misericórdia, Pai, Tu tem nos usado e nos guardado no Teu cofre. Senhor, nessa noite, converte corações, transforma pessoas, alcança aquele lugar que nós, como homem, não conseguimos pôr a mão. Por mais que a gente se esforce, não chega lá, mas Tu, Santo Espírito, Tu, ó Deus, Tu tem todo o conhecimento, toda a autoridade e todo o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, nos rasgando e nos transformando numa nova criatura. Então, Espírito Santo, nós estamos em Tuas mãos. Seja conforme o Teu desejo, seja conforme a Tua palavra. Sussurra no nosso espírito e na nossa alma, nos causando um constrangimento para que cada um de nós possa hoje ser novo mais uma vez, se renovar mais uma vez. O céu não para, a terra não para, nada para, tudo se movimenta. Faz o nosso espírito se movimentar, Senhor. Aleluia. Faz o nosso espírito se Glória, movimentar. glória, glória. Faz a nossa alma descansar.
Faz a gente entender o teu propósito na nossa vida, Pai. Nessa noite, que cada um de nós possamos sair daqui com toda certeza de que o Senhor transformou-nos para algo melhor do que chegamos. Glória a Jesus. É contigo, Espírito Santo. É com o Senhor. Nós não temos mais o poder daqui para frente. É com o Senhor. Essa transformação a ti pertence. E cabe a nós a decisão e a abertura do coração. Então, meu irmão, minha amiga e meu amigo de fé, deixe esse Espírito Santo trabalhar e agir em você. Deixe ele trabalhar e agir, encher e confortar a tua alma e teu espírito e te dar a direção daquilo que você precisa, daquilo que você de fato necessita nessa noite, daquilo que de fato você está precisando tomar decisões, viver nova vida, transformar-se. Então, é com o Espírito Santo, mas é preciso que você se permita. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Nós abrimos essa permissão para o Senhor, para que o Senhor age. Obrigado, Deus Santo, por essa palavra abençoada. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter enviado essa mulher a trazer essa palavra nessa noite. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que veio, por cada pessoa que se dispôs. Espírito Santo, movimenta a Lagoa Nova até que enche esse lugar e que não caiba mais. Tantas, converte corações nessa noite, transforma pessoas, Deus, e nos ajuda a viver descansado em Ti, nos dando inteligência celestial para a nossa vida. Quero nessa noite, ó Pai, agradecer por tudo, por todas as coisas, agradecer por essa trindade eterna e santa com papéis distintos, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que essa comunhão eterna esteja com todos vos, e todos digam amém. Amém. Dê a paz do Senhor Jesus a cada um. Vamos para a casa do Pai, do Senhor.